diz assim a palavra de Deus: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Repita comigo, por favor: macho e fêmea os criou. Ficou fraco. Vamos lá? Mais uma vez? Macho e fêmea os criou. Portanto, qualquer uma outra criação é invenção do homem, né? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Só até aí, queridos. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero, primeiramente, agradecer a minha pastora, porque mais uma vez, queridos, Deus toca no coração do anjo da igreja e começa uma campanha como esta. Preocupada ela com as famílias, assim como Deus sempre se preocupou. Nós estaremos meditando sobre isso nesta noite, a preocupação de Deus para com a família, né? Então a pastora, assim se preocupando, levantou esta campanha. Ela já falou sobre a campanha, nem vou aqui repetir, né? Mas uma campanha, queridos, onde eu não tenho dúvida nenhuma, pastora, que a primeira semana da campanha já tem resultado. Eu sou testemunha de resultado já desta campanha que iniciou semana passada, domingo passado. E que Deus usou exatamente o anjo da igreja, tanto para começar a campanha, quanto para ministrar a palavra domingo passado. Eu recebi aquela palavra, e ao longo da semana, já recebi bênção da parte de Deus por conta dessa ministração, desta palavra, dessa preocupação com a nossa família, com a sua família, com a minha família. Mas o Senhor colocou uma mensagem no meu coração a respeito disso. A pastora, semana passada, usou Abrão, né? Pregou sobre Abrão, que depois foi chamado de Abraão, né? E hoje, pastora, o Senhor colocou no meu coração a respeito da primeira família. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a primeira instituição divina foi a família, não foi? Deus instituiu a família. A primeira instituição divina foi a família. E começou exatamente por aqui, ó. Livro da criação, se nós observarmos, Deus começa criando as coisas e Ele dizia: haja isso, e havia aquilo. Haja aquilo outro, e ia acontecendo. Mas quando Ele foi criar o ser humano, foi diferente. Você prestou atenção nisso? Ele não disse haja ser humano, ou haja espécie humana. Ele disse: façamos, não é, o homem a nossa imagem, Ou seja, eu imagino que estava ali Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, ao criar o primeiro ser humano. E o que eu acho interessante nessa criação, pastor, é que ele mesmo olhou e disse assim, ele viu aquela situação, né? Depois do homem já estar ali, e ele percebeu que faltava alguma coisa. O que era que estava faltando, Márcio? O Márcio, queridos, como Deus é bondoso para conosco. Quando ele viu que o homem estava só, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E falhei uma adjuntora, uma companheira. Então, eu costumo dizer que uma das melhores criações de Deus foi a mulher. Eu posso dizer isso porque eu me sentia mal sem uma. Mas depois que Deus me deu uma, eu fiquei muito bem. E vivo bem até hoje, graças a Deus. Então, queridos, Deus, Ele conhecia as nossas necessidades, mesmo antes de sermos criados.
Mas ele providenciou um lugar onde talvez o homem não ia sentir falta de nada. Um lugar como aquele, né, pastor? Que não ia precisar nem trabalhar, né? Mas o Senhor, Ele olhou, apesar de já estar se relacionando com o homem, com o ser que Ele criou, Ele viu que faltava alguma coisa. Então Ele criou a mulher. Como Ele diz na sua palavra, que acabamos de ler, macho e fêmea. E passa disso, é a invenção do homem, né? Mas Ele criou macho e fêmea. Até porque Deus tinha um propósito nessa criação, que nós lemos também, de crescer e multiplicar. E se fosse macho e macho, não daria certo, né? Se fosse fêmea e fêmea, também não daria certo. Não tinha como procriar, né? Não tinha como, e o projeto de Deus ia além. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, fez isso. Eu quero louvar a Deus porque quando o Senhor criou o ser vivente, o ser humano, digo, Ele pensou em tudo, querido. Ora, observe que, como seria, por exemplo, se o homem ficasse só, sem a esposa, sem a mulher, sem uma companheira? E como seria também, se depois ficasse só os dois? Ia ficar um negócio meio monótono, né? Meio estranho, só eles dois para conversar. Então Deus também deu a eles filhos. Então está aí a primeira família que Deus criou. Começou aí. E foi tudo perfeito, queridos. Aliás, tudo que Deus faz é perfeito, não é? A perfeição de Deus é uma coisa tão linda que a gente começa a ler e começa a imaginar que Deus, Ele pensou em tudo, não esqueceu de nada. Para o bem do ser humano, Ele fez isso. Ora, eu seria um homem infeliz se eu não tivesse uma esposa. Certeza, pastor. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Eu também seria um infeliz se essa esposa não me desse filhos. Porque todo homem, sei também todas as mulheres, mas quase todas, elas desejam ter filhos, não é? E teve uma coisa que eu experimentei na vida, que foi presenciar o nascimento do meu primeiro filho. E a coisa melhor que teve depois do nascimento dele foi o nascimento da minha neta. É algo divino mesmo. É algo que não dá para explicar. O sentimento que a gente tem quando você vê o primeiro filho nascendo, ou o primeiro neto, ou a primeira neta, ou filha, é um sentimento maravilhoso, que só Deus pode proporcionar para nós. Nós estamos falando de família, nós estamos numa campanha sobre a família. Então, queridos, nós que já temos uma família, que já temos uma esposa, que temos filhos, que temos neto, tem uns que tem até bisneto, né? Aqui não tem ninguém com bisneto ainda, né? Mas são todos jovens. Enfim, mas é algo maravilhoso da parte de Deus. Até agora eu não encontrei nada que seja tão maravilhoso do que ter uma família. Já pensou? A gente viver sozinho, sem ter uma família? Quantas pessoas sofrem hoje, queridos, porque não tem família? Às vezes mudou para outro estado, lá nesse estado onde ele está não tem ninguém, não tem um membro da família dele ou dela, né? E sofre com isso. É difícil, não é fácil. Eu fiquei uns dias afastado da minha família porque tive que viajar a serviço. Meu Deus, é muito ruim, pastor. Principalmente na hora de dormir, né? É ruim. Solidão, a falta que a gente sente. Mas Deus é tão maravilhoso, queridos, que Ele nos deu uma família. Quantos tem família aí? Deixa eu ver. Quantos tem família? Aí, ó.
Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Porque Deus te deu uma família? Mas agora, pastor, vem a revelação de Deus para nós. Deus nos deu uma família, certo? Mas Ele nos orienta, através da sua palavra, que devemos cuidar desta família. Devemos zelar por ela. Ele te deu. Ele te entregou uma esposa. Os filhos, a Bíblia, são heranças do Senhor. Aí, ó. Então nós precisamos cuidar disso, queridos. E preocupada com isso, o anjo da igreja, a pastora Rose, disse: não está certo. Nós vamos fazer uma campanha em prol das famílias. Por quê? Porque nós estamos vendo ação maligna contra as famílias. É preocupante isso nos dias odiernos. É preocupante porque o alvo principal do inimigo da nossa alma é exatamente a família. Desde quando Deus criou o homem, que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a semelhança de Deus. Eu acredito que naquele momento o inimigo irou-se, ficou irritado, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E além disso, constituiu uma família. Deu a esposa, deu os filhos. O inimigo fica furioso com isso. O maligno não gosta disso. Então o alvo principal do maligno se tornou a família. Uma família desestruturada forma uma sociedade desestruturada. Uma família desestruturada, uma igreja também fica desestruturada. Fica tudo mais difícil. Mas Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ele sempre se preocupou com a família. Se você... Hoje eu li o livro de Gênesis, só para ver como é que esse primeiro livro da Bíblia, da criação, só nesses versículos, nesses capítulos, a gente vê quanta preocupação de Deus para com a família. Você quer ver? Depois de ter criado essa família, Ele também disse a eles a regra que deveria ser seguida. Olha, tá aí, ó. Pode governar sobre tudo. Aí, tudo é de vocês. Mas olha, tem aquela árvore ali, ó. Dela não comereis. Uma árvore que eu quero acreditar que era uma árvore comum. Não sei que fruta que tinha ali naquela árvore. A Bíblia não fala, né? Alguns dizem que é a maçã, né? Mas a Bíblia não diz isso. Mas enfim, era uma árvore que havia frutos. Isso a gente sabe. Mas Deus disse: daquela ali, ó, não come não. Deus estava colocando regras ali. Mas infelizmente, e alguns pregadores e até teólogos culpam a mulher. Coloca a culpa na Eva. Mas eu, lendo a palavra de Deus, eu percebi que a culpa não foi só dela. Porque Deus, quando deu Eva para Adão, Ele disse assim, ó: cuida dela. Era para ele cuidar dela. E onde é que ele estava então, na hora que ela foi lá e pegou do fruto, comeu e trouxe para ele? Mas isso não está em questão agora. A mensagem que eu quero trazer para a igreja, o que Deus colocou no meu coração, é que pela desobediência do homem, aí vieram as consequências. Mas estava tudo perfeito, pastor Daniel. Tudo perfeitinho. Ia ser uma tranquilidade naquele jardim. Sabe, aquela família ali, abençoada, naquele lugar tão maravilhoso. Não ia precisar nem trabalhar, suava. A mulher não ia sentir dor do parto. Enfim, seria uma maravilha. Se o homem não tivesse desobedecido. Então, pela desobediência vieram as consequências. Mas eu não vou falar agora de desobediência. Eu quero falar das famílias que Deus abençoou e que Deus, durante o livro todo de Gênesis, nós vamos encontrar Deus se preocupando com a família. Depois desse acontecimento, Deus, pela sua infinita misericórdia,
continuou cuidando da família. Apesar do erro, apesar da desobediência, apesar do pecado, ele continuou se preocupando com a família. E continua até hoje. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus sempre escolhia uma família para dar continuidade ao plano dele. Observe que depois disso tudo, tempo depois, a Bíblia nos diz que entrou a corrupção do gênero humano. A corrupção. Isso aqui é o cartãozinho de vacina, tá? Vai dar com ele agora, né? Então entrou a corrupção. O homem se corrompeu. Aí Deus pega e levanta um servo dele. Filho, prega aí para esse povo. Vamos ver se ele se arrepende. Vamos ver se a gente consegue salvar alguém aqui nesse lugar, nessa terra. Infelizmente, apesar dele ter pregado, mas Deus deu uma ordem para ele. Você vai pregar para esse povo, mas vai construindo aí uma arca. Deu as medidas, deu tudo. Ele começou a construir aquela arca. Mas ele não sabia ainda o que ia acontecer, pastor Daniel. Eu não havia dito para ele ainda. Mas ele obedeceu. Observe, nós falamos agora de desobediência, agora estamos falando de obediência. Ele obedeceu e fez tudo como Deus havia dito. E continuou pregando, e aquele povo não se convertia. Aí todos conhecem a história. Veio o dilúvio, acabou com aquele povo, mas ficou uma família. Preservou a espécie humana. Uma família foi preservada ali naquela arca. Mas aquele homem obedeceu às regras. Tudo que Deus havia dito para ele, ele fez do jeitinho que Deus falou. E aí foi preservado o ser humano. Olha a preocupação de Deus aí, gente. Aí tudo começa novamente. Deus começa o plano dele de novo. Preocupado com a humanidade. Mas os anos vão se passando. E o povo começa de novo a desagradar a Deus. A fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Mas Deus desistiu? Ele não desiste nunca. Quero fazer uma pausa agora e dizer para você o seguinte. Sabe aquela pessoa que você tem orado por ela, a sua família? Sabe aquela pessoa que tem te dado trabalho, em oração, em choro, em súplicas? Não desista dele não. Não desista desse membro da sua família. Porque Deus há de te dar vitória. Não se esqueça de que Deus é soberano. E Ele preserva a família. Ele ama a família. Ele não quer ver nenhum da família se perdendo. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso porque eu não conhece o fulano de tal. Ele usa droga. Isso para Deus não é nada, querido. Ah, mas ele bebe todo dia. Meu pai também bebia todo dia. Mas no último dia de vida dele, ele se converteu, aceitou a Cristo. Minha mãe passou a vida inteira pregando para ele. Ele já conhecia a Bíblia mais do que eu. Ela pregava todo dia para ele. Se converteu no último dia. Então, queridos, isso para Deus não é nada. Saiba de uma coisa. Deus está vendo, está observando o esforço que você tem feito por este membro da sua família. Pelas suas orações, pelas suas súplicas, Ele vai agir. Deus é poderoso. Mas vamos continuar do que Deus colocou no meu coração. Então Deus, Ele preocupado ainda com a família, o que Ele fez? Aí nós vamos entrar onde a pastora iniciou a pregação dela. Levanta mais um homem. Vamos levantar Abrão, né? Esse homem aí. E aí através de Abrão, que depois se tornou Abraão,
Aí sim, a Bíblia diz que... Vamos lá ver o que diz a Bíblia. Aí ele diz o quê? Que todas as famílias da terra serão... Ei, a tua família não está inclusa nisso não? Por que você não glorificou a Deus? Todas as famílias da terra. Está dizendo aqui a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou só repetindo o que está escrito. Serão benditas todas as famílias da terra. A tua família, a minha família está inclusa nesse projeto. Aleluia. Glória a Deus. Isso é projeto de Deus, queridos. E Deus foi duro ali, pastor Daniel. Ele disse, olha, os que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoarem, misericórdia, serão amaldiçoados. Olha Deus se preocupando comigo e com você de novo. Ai daquele que se levantar contra nós, aqueles escolhidos de Deus, aquele que Deus disse assim, ó, eu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Portanto, se alguém disse palavra de maldição contra você, fique despreocupado, não vai te atingir não, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Esse Deus é tão poderoso que pode vir essas coisas, que Ele vai lá e nos protege. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Pronto, está resolvido. Fica ciente disso. Não se preocupa não. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é que falaram de mim. Não se preocupa com isso não. A nossa preocupação deve ser, o que é que Deus pensa sobre mim? Aí sim. Irmão, mas aquela irmã falou tanta coisa. Deixa para lá. Não amaldiçoa ela não. Murmura não. E nem diz assim, ó, mata ela, Jeová. Tem uns que fazem assim, né? Tem umas orações aí que são tremendas, né? Forte. Mas não sobe. Esse tipo de oração não chega no trono. Que crente é esse? Vingador? Vingativo? A vingança pertence a Deus. Ah, mas ela me humilhou, pastor. Não interessa. Os humilhados serão exaltados. Pronto, está resolvido. Deixa que Deus vai agir. Deus sabe fazer tudo perfeitamente, queridos. Essas acusações contra ti não prevalecerão. As armadilhas do inimigo contra a tua vida não prevalecerão. As armas forjadas contra a tua família não prevalecerão. Porque Deus é maior. Quem é que tem cuidado de ti até hoje? Quem é que tem suprido as tuas necessidades? Então pronto. Deixa Ele continuar cuidando. A preocupação dele vem desde a criação. Ele não mudou, a pastora acabou de dizer que Ele é o mesmo. Aquele Deus se preocupava com essas famílias, se preocupou com a família de Noé, se preocupou com a família de Adão, se preocupou com a família de Abrão. Ele continua se preocupando conosco. Aleluia. Porque se não fosse assim, nós não estávamos nem aqui. Depois de uma pandemia como essa que matou milhares de pessoas, eu e você estamos aqui glorificando a Deus. Quem cuidou de nós durante isso tudo? Quem supriu nossas necessidades? Foi o mesmo Deus que cuidou dessas famílias. E eu vou além disso aí. Observe que Abraão, Deus abençoou de uma maneira tão especial. Ele tinha uma esposa, Deus deu a ele uma esposa que era estéril. Ou não? Mas ela gerou filhos? Sim? Isso para Deus não é nada, pastor Daniel. Esterilidade para Deus não é nada. Ele faz gerar filho, mulher estéril. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Para Ele não tem dificuldade. Nós é que encontramos dificuldade. Muitas vezes, nós até limitamos o nosso Deus. Mas Ele é um Deus ilimitado. Ilimitado. Ele pode todas as coisas. O que nós não podemos, Ele pode fazer por nós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enfim, aquela mulher gerou filhos. E um dos filhos daquele casal deu prosseguimento no plano divino.
Mas aquele filho também casou com uma mulher estéril, pastor. A história se repetiu, não foi? Mas isso é problema para Deus? Não era. E aquele jovem, ele viu o que Deus tinha feito com a mãe dele. Ele viu o que Deus tinha operado no meio da família dele. A família de Abraão foi ricamente abençoada. Mas por quê? Porque obedeceu. Simples assim. Não sei por que eu estou falando tanto de obediência, mas Deus sabe. Porque às vezes, pastor, a gente quer receber, quer porque quer, aí não faz uma reflexão para saber como é que eu estou diante de Deus. Eu estou em obediência? Eu estou apto a receber essa bênção da parte de Deus? Como é que eu estou? Como é que está a minha fidelidade para com Deus? Eu já preguei aqui uma vez sobre o tripé eu até tenho aqui ainda. Ó, fé, obediência e fidelidade. Eu ministrei aqui sobre esse assunto. Ele forma o tripé das bênçãos que o ser humano pode receber na face da terra. Se você conseguir essas três coisas aí, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Se eu tiver fé, eu obedecer a palavra, obedecer a Deus, for fiel, fé, fidelidade e obediência, você pode ter certeza que vai dar tudo certo. Esses homens que eu estou me referindo aqui, essas pessoas que a Bíblia faz menção do nome deles, eles tinham essa característica. Eles tinham fé, eles eram obedientes, fiéis. Oh, aleluias. Mas enfim, veio Isaac, né? Ia levar adiante o plano de Deus. Isaac, com certeza, pastor, foi criado ali pelos seus pais no temor a Deus, conhecendo o Deus que ele servia. Era comum naquele tempo os pais ir passando esse ensinamento para os filhos. Ei, pastora, chegou onde a senhora queria. Nós estamos preocupados, eu e a pastora. Sabe por quê? Porque os pais não estão trazendo mais as crianças para a escola bíblica dominical. Isso é preocupante para qualquer dirigente. Observe que aquelas crianças, eles eram instruídos. Os filhos, os netos, iam passando de geração em geração a instrução da palavra de Deus. Por isso eles se criavam fortes, resistentes aos problemas, passavam pelos obstáculos e venciam a batalha, porque estavam instruídos na palavra. Então a importância de você trazer seu filho para a escola bíblica dominical está aí. Ele vai crescer forte, resistente, obediente à palavra, vai ser uma bênção. Eu estou dizendo isso com experiência própria, queridos. Acho que eu já disse isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. A igreja está cheia hoje, está bom, né, pastor? O clima está agradável. Olha, a minha avó criou os 8 filhos dela na casa do Senhor, ensinando a palavra de Deus. Eu tive tanta sorte que a minha mãe me deixou na casa da minha avó com 5 anos de idade. Olha, que maravilha, Deus é bom demais, né, velho? Então fui instruído também. A minha mãe tinha 4 filhos, também instruía, levava para a escola dominical, levava para o culto. Não tinha esse negócio de filho ficar brincando lá fora, não, do lado de fora da igreja. Ficava do lado dela aqui. A minha avó era com 8, tomava os bancos tudinho da igreja, né? Aquele banco enorme de madeira que tinha naquele tempo, né? A minha mãe já era menos, já era só 4. Aí ficava ali um ao lado do outro. Quando ela chegava com os 4 assim, aquela carreirinha, vamos no banheiro, faz xixi e bebe água. Só vai fazer xixi e beber água no final do culto. Pronto, ficava tudo quietinho ali, uns dormiam, né, às vezes, mas não saía de perto da mamãe, não. Quando tentava sair, tinha aquele beliscãozinho do lado assim, que, oh meu Deus, doía, né? Saía não. Mas enfim, queridos, nós estamos falando de família. Não estou fugindo do assunto aqui, não. Aí veio Isaac. Isaac continuou o projeto de Deus, deu continuidade. E depois de Isaac veio? Quem veio depois de Isaac? Etal. Caramba, pastor. Veio
veio Jacó. E depois de Jacó veio quem? Quem? José. Veio José. E Deus continua se preocupando com a família. Eu estou citando esses nomes, porque esses nomes foram nomes escolhidos por Deus, a dedo. Eu vou dar uma pausa agora para dizer para você também, que você foi escolhido a dedo por Deus. Não pense que foi você que escolheu a Deus, não. A Bíblia diz assim, ó: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e dê fruto. Vale glória a Deus mesmo. Porque foi Ele, querido, que nos escolheu. No meio de milhares e milhares de pessoas, Ele escolheu nós. E se Ele nos escolheu, é porque Ele quer nos abençoar, glória a Deus. É porque Ele quer abençoar a nossa família, pastor. A minha avó não arredava o pé. A pastora falou já hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas tinha um filho que estava desviado, não importa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que eu glorifiquei a Deus. Quando a pastora levantou essa campanha, me lembrou de tudo. Foi voltando de um por um. Os 8 filhos. Os 4 da minha mãe também foi voltando de um por um, pastora. E agora, eu também criei meu filho, os meus 2 filhos, na casa do Senhor. Mas um dia eu vi meus filhos afastados. Mas eu desisti? De jeito nenhum. Continuei orando. Pronto, estão os 2 servindo a Deus novamente. E um toca, canta, louva ao Senhor, adora o Senhor, é levita na casa do Senhor. Ou seja, queridos, não há nada impossível para Deus. Aquele membro da sua família que está afastado, continue clamando por ele. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus sustentou esses homens que Ele escolheu, assim também Ele nos sustenta. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, diz a Bíblia Sagrada. Se não fosse Ele nos ajudar, nós nem tínhamos chegado aqui onde nós chegamos. Não estaríamos aqui. Depois de uma pandemia como essa, muitos se esfriaram na fé, pastor Daniel. Muitos. Milhares de pessoas se esfriaram na fé. Mas você já voltou. Você já está aqui, forte, firme, arraigado na palavra de Deus. Isso é motivo de glorificar o nome do Senhor, queridos. Porque Ele é bom e eternas são as suas misericórdias que duram para sempre. Então, amados, para concluir a mensagem de hoje, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que Deus me revelou esta madrugada, pastor. Eu estava preocupado com a mensagem. Desde aquele dia que a senhora falou que era eu que ia ministrar, ainda falou que ia ministrar no culto de Jó. Eu falei, opa, até olhei assim, mas ainda tem cabelo branco, né? Mas tudo bem. Queridos, Deus é tão bom. Nós ficamos preocupados mesmo. Qual é o ser humano que não se preocupa? Isso é do ser humano, preocupação. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Quando eu estava buscando ao Senhor pela mensagem, por esta mensagem, o Senhor disse assim: não te preocupa, meu filho, abre a tua boca, que eu a encherei, eu falarei por ti. É assim que Deus faz. Ei, essa preocupação que tu está tendo aí, sabe o que diz a Bíblia? Pega nas mãos do Senhor todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações. Deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Aí tem umas pessoas que entregam, colocam na mão e depois tira, coloca e tira. Aí continua a preocupação, continua preocupado, desesperado. Calma. Deixa Deus trabalhar em teu favor. Deixa Deus pegar a tua causa e resolver. Ele é o único que pode. Tem causas que não adianta tu levar para o advogado, para o médico. Eu vou levar para o governador do estado. Esse aí vai resolver. Aí quantas vezes nós somos decepcionados, né? Meu melhor amigo, esse aqui vai resolver. Aí chega lá, rapaz, dessa vez não vai dar para te ajudar. Mas Deus nunca vai fazer isso comigo nem com você. Deus não esquece os seus. Está sempre disposto a nos ajudar, queridos.
Portanto, entrega. Olha o que ele diz na sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Duas coisas somente ele pediu para a gente, né? Entrega e confia. Pronto. Para que ficar desesperado? Eu sei que muitas vezes não é fácil, dependendo da situação, do problema, a gente fica meio desesperado, né, Maria? Tem situações que a gente, meu Deus, nós somos seres humanos, querido. Mas se nós confiarmos, do jeito que esses homens que eu citei da Bíblia confiaram, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É também o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, deixa Deus agir. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus me deu para ministrar a palavra dele. Mas antes de devolver aqui a pastora, a direção do trabalho, eu gostaria de saber se tem alguém entre nós que quer nesta noite fazer uma aliança com Deus. Pastor, a situação foi difícil, me afastei um pouco, me distanciei, até fiz algo que desagradou a Deus. Ei, esquece isso. Deus, ele está pronto para perdoar. O Deus que nós servimos é um Deus de perdão. Ele pode mudar todo esse quadro da situação. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único que pode salvar. Portanto, se você está aqui e ouviu a mensagem, se você quer ser um desses homens aí, ou pelo menos seguir o exemplo desses homens que foram citados, pronto, vem, entrega a tua vida ao Senhor, porque com certeza Ele sabe o que fazer. Tem alguém entre nós que quer aceitar a Cristo como Salvador, ou reconciliar-se com Deus, renovar sua aliança? Pastor, eu não pequei não, mas eu fiquei distanciado, eu queria renovar a minha aliança. É a hora, pronto, é o momento, já está terminando o tempo. Vou passar aqui a direção do trabalho para a pastora, mas você, até o final do culto, pode ainda fazer esta aliança, desculpa.